Olá, pessoal. Como nós vimos nas aulas anteriores, em que falamos da tutela e da curatela, né? Nós vimos que o Instituto da Tutela, ela aparece, né, no nosso Código Civil, que nós já abordamos nas aulas anteriores, mas ela também é um instituto que está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. E aí nós falamos, inclusive, da tutela em caso de família substituta, né, e que daríamos o enfoque, né, agora da tutela e da família substituta, né, quando tivéssemos a abordagem do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, nas próximas aulas, né. Então, nós vamos falar agora, dando continuidade, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a lei número 8.069 de 1990, né, conhecida popularmente como ECA. Então, ela é um conjunto, né, de leis específicas destinadas a cuidar das pessoas menores de 18 anos que vivam aqui no Brasil, né. Então, nessa lei, nós temos disposições, né, sobre a proteção e o amparo, né, integrais da criança e dos adolescentes, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele prevê essa proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras, né, e estabelece direitos e deveres do Estado, né, e dos cidadãos responsáveis, né, por essas crianças e esses adolescentes, tá? E por que quando nós falamos de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós falamos em conjunto de leis, né? Se é a lei número 8.069 de 1990. É porque depois, né, do ano de 1990, essa lei passou por modificações e atualizações, né, que são advindas de outras leis, tá? Então, ocorreram mudanças, né, e alterações e foram sendo atualizados, né, alguns conceitos e alguns direitos e deveres, né, presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, então, que vieram através de outras leis que foram, né, modificando o Estatuto da Criança e do Adolescente, por isso, conjunto de leis, tá? Específicas. Apesar dessas modificações, né, o teor do Estatuto continua o mesmo, tá? Que é garantir os direitos básicos a esses indivíduos, né, na faixa etária até 18 anos, tá? Para a construção desse estatuto foram utilizados, né, princípios norteadores, tá? Então, os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente são vários que, inclusive, estão, né, dispostos na nossa Constituição, né, no artigo 227, né? Então, nós temos como princípios norteadores o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, o princípio da prioridade absoluta, da convivência familiar, o princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tem o princípio do melhor interesse da criança, princípio da responsabilidade parental, tá? Então, vamos analisar esses princípios, né, que nortearam, né, a disposição legal, né, do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, ele tá lá no artigo 1º e 3º, artigos 1º e 3º do Estatuto, né, da criança e do adolescente. Ele é entendido como um conjunto de direitos, essa proteção integral, né, ela é um conjunto de direitos próprios, né,
para esses cidadãos imaturos ainda, que não alcançaram, né, a capacidade civil, tá? Esses direitos, eles se concretizam, né, não somente em relação ao comportamento negativo, tá? O que é um comportamento negativo? Que é aquele comportamento de se abster, né, da violação dos direitos da criança e do adolescente, mas ele também concretiza o comportamento positivo, né, por parte tanto da autoridade pública como dos adultos, né, implementar, né, ações que possam ser favoráveis, né, às crianças e adolescentes. Então, a proteção integral, ela se concretiza com o comportamento negativo e o comportamento positivo, né? O comportamento negativo é a abstenção, né, de violar os direitos, e o positivo é de implementar ações que possam garantir esses direitos, tá? Então, os adultos com um comportamento positivo, né, eles fazem coisas, tomam atitudes favoráveis, né, às crianças, né, à proteção da criança e do adolescente. Já o princípio da prioridade absoluta, tá, ele estabelece que em qualquer situação, tá, deve-se encontrar a alternativa que vai garantir que o interesse da criança e do adolescente esteja sempre em primeiro lugar. Então, esse princípio da prioridade absoluta, tá, ele estabelece essa condição, que sempre que em qualquer situação, né, para resolução, né, será procurar, né, deverá sim procurar encontrar a melhor alternativa para garantir, né, o interesse da criança e do adolescente, tá? Esse princípio da prioridade absoluta, que está lá no artigo 4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, no parágrafo único, ele traz o quê? Ele traz quais seriam, o que compreende essa, né, prioridade absoluta. Então, ele estabelece que a criança e o adolescente têm a primazia da proteção e do socorro em qualquer circunstância. O que isso quer dizer? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Quer dizer que em caso de acidente ou de catástrofes naturais, né, os primeiros a serem socorridos e receberem o atendimento médico, né, devem ser as crianças e os adolescentes, tá? Isso que quer dizer essa primazia de receber proteção e socorro, tá? Também lá traz que compreende o princípio, né, da prioridade absoluta, ela compreende a precedência de atendimento nos serviços públicos ou serviços de relevância pública, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que os serviços públicos, né, que devem disponibilizar um atendimento diferenciado, né, e prioritário para as crianças e os adolescentes, né, para realização de exames, de perícias, de avaliações, atendimento, né, deve ser feito com a máxima celeridade, inclusive também determinando, né, que o atendimento à criança e ao adolescente seja realizado em ambientes agradáveis, né, e então é isso que quer dizer precedência, né, do atendimento nos serviços públicos, tá? Também tem a preferência, né, na formulação e na execução de políticas sociais públicas, né? O que isso quer dizer, né? Que as políticas, que tem que se dar preferência às políticas sociais básicas para fornecer, né, saúde, educação, habitação, saneamento básico, então tem que se dar preferência, né, às políticas públicas que atendam a esses direitos básicos da criança e do adolescente, né, programas socioeducativos, né. Outro item, né, também é a destinação privilegiada de recursos públicos nessas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude, tá? Então, os orçamentos,
dos diversos órgãos públicos, eles devem contemplar, né, os planos de ação dessa rede de proteção da criança e do adolescente, tá? Saber se isso realmente ocorre na prática é uma outra, né, situação. O que nós temos é que a lei estabelece que ocorra desta forma, né? Está no dispositivo, né, legal estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente que deve acontecer dessa forma, tá? Se acontece ou se não acontece, né, é um outro estudo, né, em que se deve buscar soluções para que sejam implementadas, né, essas possibilidades de forma efetiva, né? Tem até alguns alunos dessa turma que pensam em fazer trabalho monográfico nessa área, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a gente tem aí algumas questões, né, que podem ser interessantes para um estudo, uma pesquisa, né, para ver o que está sendo feito, né, e até apresentar propostas, né, que possam solucionar essas situações em que não ocorre o que a legislação determina, né. Outro princípio, né, que está estabelecido, né, que é norteador da construção, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente é o princípio da convivência familiar. Esse princípio vocês podem encontrar lá no artigo 19 do ECA, tá? Esse princípio, ele dispõe que a criança ou o adolescente tem o direito de ser criado pela sua própria família, tá? Como regra geral e excepcionalmente por uma família substituta. Então, o princípio da convivência familiar, ele dispõe que a criança e o adolescente, a prioridade, a regra geral é que ela seja criada na sua própria família. E que só em situações excepcionais é que ela seja encaminhada a uma família substituta, tá? Nós temos um outro princípio norteador, que é o princípio da condição peculiar de uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, é um nome enorme, né, para esse princípio da condição peculiar como pessoa em desenvolvimento. Esse princípio ele é muito simples. Esse princípio, ele diz que a criança e o adolescente, além deles serem portadores dos mesmos direitos, né, conferidos a uma pessoa adulta, né, eles também são detentores de algo mais. Por quê? Porque eles se encontram numa fase de desenvolvimento, tanto físico, como psicológico, como moral, como social. Então, como eles ainda estão em desenvolvimento, né, eles devem, né, ter garantias especiais que proporcionem um desenvolvimento digno, né? Então, por isso, esse princípio, né, da condição peculiar, significa que a criança e o adolescente deve ser tratado como criança e adolescente, não como adulto. Que ele tem os mesmos direitos que são conferidos aos adultos, só que eles ainda têm mais, né? Eles devem ter garantias especiais justamente porque eles estão em fase de desenvolvimento, né? Estão em desenvolvimento psicológico, em desenvolvimento moral, social, por isso essa condição especial, peculiar, tá? Garante a eles que eles tenham esse plus, esse algo a mais, tá? Nós temos também o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Quando vocês forem, caso vocês trabalhem nessa área, né, de família, vocês vão ouvir falar muito desse princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Por quê? Nas ações que envolvem, né, na área de família, que envolvem filhos, né, menores de idade, sempre as decisões serão fundamentadas nesse princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. As decisões são tomadas, né, com o objetivo de garantir e de preservar o melhor interesse da criança e do adolescente. Não se decide com base no que é melhor para o pai, para a mãe, para a avó, para a tio, se decide com o que é melhor para
a criança, o interesse da criança é que prevalece, tá? Então, esse princípio, ele não tem um conceito definido, pré-definido, né? Ele não, ele se faz, né? Esse melhor interesse da criança, ele não tem um conceito fechado, né? Porque ele pode ser adaptado para garantir, né, de maneira absoluta a proteção da criança, né? E que o processo, né, seja sadio, né? E que possa primar pelo desenvolvimento, pela formação da personalidade da criança de forma digna, né, e saudável. Então, não tem princípio do melhor interesse da criança, é isso. Não tem um conceito fechado, tá? Porque esse princípio, ele vai se adaptando, né, em busca de garantir, né, esse processo de desenvolvimento da criança de forma sadia e de forma digna, tá? Então, por isso que não tem um conceito fechado, tá? Sobre esse princípio. Outro princípio norteador do Estatuto da Criança e do Adolescente é o princípio da responsabilidade parental, tá? A responsabilidade parental, ela é decorrente dos vínculos familiares e também da lei, tá? Então, a responsabilidade parental, ela não se limita apenas no dever de guarda, né, e de suprimento da incapacidade desse menor e dessa criança e desse adolescente, né? Essa responsabilidade parental, ela se concretiza em deveres, né, que determina que compete aos genitores, tá? Até que seus filhos completem a maioridade, né? A capacidade civil, que ocorre com 18 anos, ou quando ocorre a emancipação, né? Então, estabelece, né, essa responsabilidade para os genitores de velar pela segurança, pela saúde, né, prover o sustento, a educação, representá-los e ainda que nascituros, tá, e administrar seus bens. Então, a responsabilidade parental, ela é mais abrangente, tá? Então, responsabilidade parental, ela é mais extensa, as responsabilidades e os deveres, né, eles são mais extensos, envolvem o desenvolvimento da criança e do adolescente, né, em todos os aspectos, tá, em todas as áreas. Abordado esses princípios, né, a gente podemos nos perguntar, assim, qual a diferenciação, né, qual é a definição de criança e de adolescente, tá? O ECA mesmo traz essa definição, né? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é a pessoa, né? Até 12 anos incompletos, tá? 12 anos incompletos. E o adolescente é aquela pessoa que está entre os 12 completos, né? E os 18 anos de idade, tá? Essa definição está lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Lá tá bem expresso que a criança é considerada criança, né? A pessoa até que ela, com 12 anos, né, de idade incompletos. E aí, a partir do momento que ela completa os 12 anos, ela entra na fase da adolescência e vai até os 18 anos, tá? Para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque a gente sabe que o desenvolvimento, né, de uma criança ou de um adolescente, ele não ocorre dessa forma assim tão, como é que se diria, tão específica, né? Completou 12 anos, deixou de ser criança, né? Ou completou, deixou de ser 18, deixou de ser adolescente, passou a ser adulto, tá? Esses conceitos, eles são utilizados para fins, né, do cumprimento do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos e deveres que lá estão estabelecidos, tá? Não é uma definição para o desenvolvimento biológico, nem da personalidade, nada disso. Ele é simplesmente para, né, o estabelecimento da legislação, tá? Então, a partir de 1990
1990, né, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e os adolescentes, eles começaram a adquirir direitos e deveres, né, que passaram a ser garantidos por lei, tá? E aí, como os adultos, né, eles passaram a ser sujeitos, né, que compõem a nossa sociedade, né, porém, com a especificidade de serem vulneráveis, né, no sentido de que eles estão numa fase que representa ainda uma fase de desenvolvimento, né, como indivíduo, desenvolvimento moral, social, físico, psicológico, né, então, com essa característica especial, né, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passou a reconhecer, né, a existência de 3 espécies de família, tá? A família natural, a família extensa e a família substituta. Então, o que seria a família natural? A família natural, o próprio Estatuto traz, né, no artigo 25, ela é entendida como a comunidade, né, o grupo formado pelos pais, ou qualquer um deles e seus descendentes. Então, família natural é aquela que tem o vínculo biológico, né, onde tem o pai, né, e a mãe e os descendentes, ou só o pai e os descendentes, ou só a mãe e os descendentes, tá? Já a família extensa é aquela que se estende além, né, dos genitores, além dessa unidade pais e filhos, né? Então, além do casal, tá? Ela é formada pelos parentes próximos, tá? Com os quais as crianças têm vínculo, a criança ou o adolescente tem vínculo, né? Que a criança convive. Não é só porque é um parente e a criança nunca viu que é uma família extensa. Na família extensa, ela é caracterizada, né, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como aquela família, né, formada pelos parentes próximos da criança e do adolescente. São parentes que convivem e que têm um vínculo de afinidade, de afetividade com essa criança, com esse adolescente, tá? Tá lá no artigo 25 do ECA, tá bom? Já a família substituta, a substituta é aquela que o menor é encaminhado, tá? De maneira excepcional, como a gente viu, que o Estatuto prevê a garantia de que a criança seja, né, conviva com a família, a sua própria família, né? Então, em caso excepcional, né, essa criança e esse adolescente, né, ele é encaminhado por meio de uma das modalidades, né, que são características desse encaminhamento para uma outra família, onde ela vai ficar, né, como membro daquela família, uma família substituta, o nome já diz, está substituindo, né, a família natural ou a família extensa, tá? Ocorre em casos excepcionais e pode ocorrer em 3 modalidades, ou por uma guarda, né, essa criança, esse adolescente fica sob a guarda dessa família substituta, né, por tutela, né, que a gente viu que a tutela pode ocorrer, né, por testamento, lembra, né, ou quando há, né, a suspensão, né, e a extinção do poder familiar, né, ou falecimento, etc., e por adoção, tá?